Washington Rodrigues, o velho Apolo, é o nosso entrevistado de hoje. A gente não precisa dizer que está mais feliz do que pinto no lixo, que vai dar de chocolate, que vai ser briga de cachorro grande. Algumas expressões do mito do rádio aqui no Câmera Tupi. Hoje o Câmera Tupi é muito especial. Um dos maiores nomes do rádio, Washington Rodrigues, o velho Apolo, falando junto com a gente sobre sua história, os bastidores do programa aqui na Super Rádio Tupi. Apolinho, em 1969 você me aparece com um microfone sem fio usado pela NASA na missão Apollo 11. Como é que esse microfone veio parar na tua mão, hein? Olha, rapaz, foi longe. Abriu o baú, legal. Olha, eu trabalhava na Rádio Nacional, né, e na época na Rádio Globo estava comandando tudo o Valdir Amaral. E a emissora comprou o equipamento que era usado na missão Apollo. Eram 2 microfones sem fio que eram usados para a intercomunicação dos astronautas. E eles compraram esses microfones e me contrataram. Naquela época, cada emissora tinha um repórter só. Na Globo era o Denis Menezes e eu era da Rádio Nacional. E o Valdir nos juntou e criou a primeira dupla de repórteres do rádio, né? E esses microfones então vieram, um para mim e o outro para o Denis. E o Celso Garcia, na época, que era o locutor esportivo número 2, era o imediato do Valdir Amaral, né? Ele sugeriu que desse o nome aos microfones de Apolinho por serem vindos da missão Apollo, Apollo 11. Então virou Apolinho. Você começou sua carreira em 1962 na Rádio Guanabara. Foi o rádio que escolheu você ou foi você que escolheu o rádio? Por que o rádio, hein? Foi uma simples coincidência, né? Eu nunca pensei nisso e eu trabalhava em banco, era bancário e disputava o Campeonato Carioca de Futebol de Salão. E a Guanabara, na época, quis fazer uma programação durante as noites da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada noite com um esporte diferente. Então tinha Luvas e Kimonos, que era o Mário de Rico, tinha basquetebol em foco com o Nori Coutinho, tinha bola na rede, que era voleibol e tal, e salão, que na época era o futsal, era futebol de salão, e ninguém dominava bem. E eu me machuquei durante o campeonato, tinha uma lesão séria na perna, e com isso eu fiquei parado quase 60 dias. E como o Vitorino Vieira, que era o locutor esportivo da Rádio Guanabara, tinha conta no banco e a rádio também, o Vitorino sugeriu a eles que me levassem para fazer uma consultoria para a equipe de esporte, para entender melhor as regras e conhecer o pessoal do salão, que ninguém conhecia, jogadores, dirigentes, árbitros e tal. E eu fui fazer isso. E aí criaram um programa chamado Beck Parado, era apresentado pelo Cid Neves. E eu dava uns pitacos. Daqui a pouco eles me incluíram no programa, passaram a me chamar me colocar como participante junto do Cid Neves. E aí, pouco depois, o Cid resolveu deixar o programa e acabou na minha mão. E eu aí comecei. Dali fui fazer reportagem de quadra, e da reportagem de quadra acabei no campo, fazendo reportagem de campo no futebol. Do campo para a cabine. A sua parceria com o José Carlos Araújo é considerada a maior de todos os tempos no rádio. Vocês são amigos também fora do microfone? Com certeza. O Zé Carlos, além de amigo, é meu compadre, é padrinho do meu filho Bruno. E essa parceria, a gente trabalhava junto na Globo, na verdade, só que ele não era o locutor principal, estava começando a sua carreira. Naquela época tinha o Valdir Amaral, tinha o Jorge Cury, tinha o Celso Garcia, tinha o Antônio Porto, né? E tinha o Zé Carlos. E o Zé Carlos saiu em 1976 para a Rádio Nacional e eu fui junto. Eu já estava na Tupi nessa época. Ele saiu da Globo e eu saí da Tupi. E fomos nos reencontrar, ele já como líder da equipe, na Rádio Nacional. E aí formamos essa parceria. Ali a gente já tinha uma amizade e tal, mas ali aproximou cada vez mais, exatamente pelo fato de que passamos a trabalhar lado a lado e durante esses anos todos. 77, quer dizer, você tem 39 anos. Em 1978, ele teve a ideia de me fazer comentarista. Só que o Mendes era o comentarista titular, eu teria que ser o segundo. E eu nunca fui segundo para nada, eu não admito ser segundo. Ou eu sou primeiro ou não sou nada, eu estou fora, né? E eu não aceitei na época isso.
E o Zé Carlos, 2 anos depois, em 1980, ele aí resolveu fazer uma dupla de comentaristas, colocando a mim e ao Mendes. Esse negócio de dupla não dá certo porque é muito pouco tempo no intervalo para 2 pessoas exporem assim pensamentos que nem sempre são iguais. Então, embora tenha funcionado relativamente bem, depois acabou que eu passei a fazer minha carreira solo. Mas foi o Zé Carlos quem teve essa ideia. Eu já me preparava para isso, né? Porque eu sabia que correndo atrás de jogador eu não deveria durar muito tempo mais, né? Porque eu sou jovem há mais tempo, né? Aí passei com muita alegria para trabalhar com ele na cabine e ficamos juntos muitos anos. Aí estamos juntos novamente agora. Há muito tempo que eu queria voltar a trabalhar com ele e ele também gostaria, há muito tempo, de voltar a trabalhar comigo. O fato de ele já estar aqui e aqui eu encontrei um ambiente na Rádio Tupi, um ambiente da Rádio Globo de 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás. Então, e ele fazia parte desse grupo de amigos e desse ambiente de trabalho tão favorável para a gente desenvolver o nosso talento, a nossa criatividade e poder tocar o dia a dia, porque a gente se inovando é que a gente vai se renovando e vai rejuvenescendo. Daí a razão principal, porque com mais de 50 anos de rádio, eu com mais de 50 anos de rádio, o Apolinho, a gente está sempre se renovando e parece que a gente está começando ontem. Entre mortos e feridos salvaram-se todos. Chocolate, Geraldinos e Arquibaldos, briga de cachorro grande. Esses são alguns bordões, algumas expressões criadas por você. Hoje em dia, tá mais difícil com o politicamente correto fazer rádio? Tá muito chato fazer rádio hoje? Algumas expressões que você gostaria de falar, hoje em dia não dá mais para falar isso. Tá mais difícil, mais chato fazer rádio hoje? Para mim, não. Primeiro que eu sou politicamente incorreto. Eu não estou nem aí para politicamente correto. Tanto que o Robertão existe, né? Fazendo chover canivete aberto aí na transmissão do show do Apolinho. Mas eu acho uma bobagem, isso não tem nada a ver. Os bordões existem, tá lá. É a mesma coisa, você sabe, hoje o politicamente correto, na verdade, é um chato de galocha, né? Eu não consigo entender determinadas posições. Aí não pode fazer. Por isso que foi muito em função das redes sociais, né? Começou a haver um patrulhamento. Eu não admito ser patrulhado. O cara tem 2 direitos. Ele tem direito de me ouvir e tem direito de não me ouvir. Mas não tem direito de me patrulhar nem de me comandar os meus pensamentos. Eu penso o que eu acho que devo pensar, falo o que eu acho que devo falar. O cara gostou muito bem, não gostou muito da estação. Não tem outra coisa, simples assim. Apolinho, a gente que está aqui nos corredores da Rádio Tupi todos os dias, uma das principais características suas é o seu bom humor, a maneira simples como lida com todo mundo e também a lealdade das pessoas que trabalham com você. Adriana Korvitz, o Mr. Bean, eles são apaixonados por você. Qual o segredo para ter uma equipe tão coesa e um programa com tanta audiência há tantos anos? É que eu escolho gente bondosa para trabalhar comigo. Eles são bondosos, aí dizem isso. Mas eu gosto muito de trabalhar em equipe. Eu acho que uma das missões de quem lidera de grupos é você saber gerenciar vaidades e conflitos. Eu aprendi muito isso no Flamengo, né? Eu peguei o Flamengo com o Romário, Edmundo, Ronaldão, Pingo, Márcio Costa, e eu consegui harmonizar todo mundo. Então, eu gosto disso. Eu, por exemplo, gosto de pessoas problemáticas, não que sejam problemáticas, mas eu gosto de quem conteste, eu gosto de dizer uma coisa e o cara dizer, não, mas não é, por que é assim? E eu gosto de discutir isso, porque aí eu passo o que eu conheço, recebo o que eles conhecem e a gente chega num denominador comum. Então eu acho muito importante. Mr. Bean, por exemplo, é um que toda hora ele contesta. Quando eu digo alguma coisa, ele vem, rebate e tem a ideia dele. A Adriana tem cabelinho na venta também, né? Brincadeira. Mas eles vêm, trocam comigo, a gente faz às vezes um tiroteio aqui, mas sai tudo certo. Desde o dia que eu cheguei, o Washington já abraçou a amiga Adri, como ele brincava. Era uma brincadeira minha, na verdade, com a produtora dele, que era a Marcinha, e a Kelly. Nós éramos muito amigas e aí ficou essa brincadeira e ele entrou na onda. O Washington é o ídolo, um ídolo acho que de todo mundo. E aí quando ele me chamou para ser a Paulette foi incrível, porque ele é tranquilo, ele é o que você ouve no rádio, ele é isso, ele é aquela pessoa espontânea, tranquila, bem-humorada. Além de ser um aprendizado todo dia, principalmente eu que sou apaixonada por rádio, por futebol, é uma alegria, porque é muito gostoso, é muito engraçado trabalhar com ele. Não tem um dia que seja igual ao outro, não tem.
14 anos já com o Apolinho. Eu sou muito grato ao Apolinho porque ele me trouxe aqui para a Rádio Tupi. A gente já se conhece só no olhar, né? E eu preparo já o material, a gente conversa um pouquinho antes, eu já sei mais ou menos o que interessa para o programa, já sei até onde eu posso ir, ele me dá essa liberdade. Então é mais ou menos assim que funciona, né? A gente tem essa química do trabalho também. Então eu deixo para complementar uma informação, deixo para acrescentar algo que ele possa então entrar direto com o comentário dele, né? Além das notícias que a gente divulga. Tem o lado do comentarista que nunca vai acabar, né? Eu acho que é o comentarista mais ouvido do Brasil, então sempre tem que deixar ele fazer o comentário dele. E muitas das vezes eu preparo essa notícia, né? Deixo a bola quicando também para que ele possa entrar com o seu comentário. E ele, claro, valoriza também as minhas entradas. O Washington desde o início sempre me deixou à vontade, né, para trabalhar, até hoje deixa à vontade. A prova é que nesse tempo todo a gente nunca se desentendeu, né, nunca se estressou nem nada, porque ele sempre diz o que acontece no ar lá, a gente resolve lá, a gente deixa passar e resolve depois na sala, na reunião que é feita antes do programa ou depois do programa, para que nada atrapalhe o produto final. O Washington é um paizão. Né, falar do Apolinho é muito fácil, porque engloba várias características. Eu costumo dizer para ele, eu tenho mais tempo trabalhando com você do que casado com a minha mulher. Essa é a razão do sucesso do show do Apolinho. Você sabe que nós temos aí 14 anos de liderança, exatamente em função dessa harmonia que existe. Você tem uma ideia, aqui na própria Rádio Tupi, a única dupla de comunicador, operador que está há 17 anos juntos, só eu e o Anderson. Eu nunca troquei o operador, nós nunca brigamos. E quando há divergência, que eu brigo uma coisa, a divergência é outra. Quando há divergência, o que a gente combina é o seguinte: a gente deixa terminar o programa, vem aqui com o cafofo aqui do velho, a gente senta aqui, fecha a porta e sai na porrada. E resolve o problema. Agora, lá no ar, não tem discussão, não tem divergência, os erros são cometidos, como todo mundo comete, a gente finge que engole e depois aqui vem discutir. Mas o produto final é sempre apresentado com muita garra, com muita vontade, e a vontade de acertar acaba levando ao erro também, porque o rádio é ao vivo, né? Então você está sempre ali fazendo o possível e o impossível para dar certo. Às vezes derrapa. Então a gente tem que entender isso. Eu gosto muito de conviver com pessoas que pensam de forma diferente de mim. Eu gosto de conviver. Eu não quero interferir no pensamento deles e não permito que interfiram no meu. Mas troco informações. A troca de informações é sadia, saudável e faz com que você cresça. Tô mais feliz do que pinto no lixo. Tô junto com você aqui no Câmera Tupi, com Washington Rodrigues, o velho Apolo. O garotinho cresceu mais ainda ao seu lado. Você sabe que tem em mim um amigo para o que der e vier. Um beijo, meu amigo. Ser Apolete é um sonho realizado. Eu sou produtora do Apolinho, gente. Eu não tenho nem o que falar. Você é um gênio, Apolinho. Não é à toa que você é o comentarista mais ouvido do Brasil, ó. Apolão, um beijo no seu coração.